Oi, eu sou o professor Sérgio Amadeu e eu vou continuar aqui o nosso curso. Vou falar hoje sobre o conceito de colonialismo de dados. E para isso eu vou aqui abrir uma apresentação para facilitar a nossa compreensão e vamos lá. Vamos tentar abrir, ver se ela está aqui. O conceito de colonialismo de dados, ele surge num momento muito importante, né? Nós já vimos no nosso curso que existe uma economia informacional muito grande. A economia informacional, ela adquiriu maior relevância que a economia industrial e está intrinsecamente ligada a ela. Mas a economia informacional, ela tratou de valorizar mais as tecnologias da informação, muito mais do que as tecnologias industriais do século XX, as tecnologias simplesmente mecânicas, né? Nós, nessa economia informacional, principalmente na primeira década do século XXI, vimos emergir um grande mercado de dados. Por quê? Porque o que acabou se estruturando, né, a partir é, de grandes grupos como o Google foi a oferta de interfaces, tecnologias, softwares, dispositivos gratuitos em troca de dados. Esses dados, principalmente dados pessoais, eram obtidos manipulados com o objetivo de extrair padrões, né, das pessoas, dos consumidores, né? Então, isso foi, na verdade, muito afeito, se ligou muito ao ordenamento neoliberal que o capitalismo vive, que acabou reforçando esse modelo de negócios baseado na extração de dados. E, portanto, uma palavra que a gente ouviu dizer muito aí, que surge, ela se populariza também na primeira década do século XXI, do final principalmente, dessa primeira década, é a palavra Big Data. O Big Data, o que é? O tratamento de grandes quantidades de dados, de uma variedade incrível, numa velocidade também assustadora, embalada pela enorme capacidade de processamento computacional que se adquiriu principalmente nesse século. Então, o que nós temos é que o mercado de dados passa a ser o maior mercado dessa economia informacional. Nós estamos vendo aqui a revista The Economist, né, e poderia mostrar tantas outras revistas ou sites que têm tratado os dados como se fosse o novo petróleo do século XXI. O que é isso? É que o petróleo representou no século XX, para a economia industrial, o grande ativo, né? Foi um dos grandes ativos. E os dados seriam agora o grande ativo dessa economia informacional, dessa economia baseada em modelo de negócios, que é de coletar dados, extrair padrões e tentar prever o comportamento dos consumidores, né? E isso passa a ser um elemento crucial dessa economia. Nesse contexto todo é que nós assistimos aí uma série de fenômenos. E o pesquisador Nick Couldry, junto com o Ulisses Merrias, escreveu esse livro, que não tem ainda em português, né? Mas seria Os Custos de Conexão, como os dados estão colonizando a vida humana e apropriando deles para o capitalismo, né? E se apropriando dessa vida para o capitalismo. Qual é a tese do Nick Couldry e do Ulisses Merrias? É que existe um colonialismo de dados. Ele guarda uma série de elementos de similaridades com o colonialismo histórico, mas o colonialismo histórico foi superado, né? Por exemplo, o Brasil não é mais uma colônia, né, de Portugal, nem a Argentina da Espanha, enfim, mas o colonialismo, né, ele permanece, né, ele permanece na mentalidade, diriam alguns
pesquisadores. Mas nós estamos falando de um fenômeno ainda um pouco diferente, que é um fenômeno que o neoliberalismo, né, que se correlaciona muito com esse enorme mercado de dados, ele cria processos e um ordenamento de extração que tem muita similaridade com o antigo colonialismo e, por isso, por ser baseado em dados, ele é chamado de colonialismo de dados. Vamos ver como que o Merrias e o Couldry definem. Ele define o colonialismo de dados como uma ordem emergente de apropriação e extração de recursos sociais para o lucro, né, dessas grandes corporações a partir dos dados. Né? Então, em vez de recursos naturais e trabalho, o que está sendo apropriado agora é a vida humana por meio de sua conversão em dados. Né? E esse é o movimento colonial básico, né? De pegar dados da vida humana e a partir dessas grandes infraestruturas tecnológicas, como eu vou mostrar no exemplo aqui. Né? Primeiro é preciso dizer que o dado não dá em árvore, ele nesse sentido não é boa a sua comparação com o petróleo, porque ele não dá na natureza. Né? O dado ele é criado, ele é fruto de um projeto. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, o RG. O RG nunca existiu antes de que alguém tivesse feito um projeto de coletar uma série de informações, criar um número e vincular várias coisas a esse número, inclusive nossa impressão digital. Isso passa a ser o registro geral. Né? Agora, pensa num outro tipo de dado, o dado sobre o número de amigos que nós temos no Facebook. Para que esse dado existisse, primeiro precisava existir algum lugar que tivesse muita gente, né, alguns de fato seus amigos, outros não, tivesse um botão lá para as pessoas clicarem dizendo que eram suas amigas ou amigos. E esse dado, ele não existia 30 anos atrás. E ele nem é tão real, nem todo mundo que está lá é seu amigo e, na verdade, muitos dos seus amigos não estão lá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que seriam os dados, para não naturalizá-los. Mas vamos voltar à questão da extração de dados, nesse sentido escrito pelo Couldry e Merrias, que é o sentido de um novo colonialismo. Repare que durante a pandemia, por exemplo, essa matéria que eu extraí do próprio site da Microsoft, que é uma grande plataforma que trabalha com dados, ela apresenta, olha o título, Microsoft apresenta crescimento puxado pela nuvem, uma matéria de 23 de julho de 2020. Ela teve um faturamento que já ultrapassou 50 bilhões de receita anual, principalmente pelo serviço de hospedagem de dados, que se chama hospedagem em nuvem, mas, na verdade, a nuvem, ninguém põe o dado lá em cima na nuvem. Esses dados, eles são hospedados num data center, que fica em algum lugar, e, no caso, o serviço de nuvem dela chama-se Azure, e ele, durante a pandemia, por causa do grande uso, principalmente educacional, ele cresceu 47% em relação ao ano anterior, gerando um lucro aí, né, muito grande para a Microsoft. Né? O lucro do Facebook, que é outra empresa de dados também, ele dobrou, né? E o Facebook atingiu 2,7 bilhões de usuários. Né? O lucro líquido deles nesse ano da pandemia, no primeiro semestre, ele aumenta, né, 98%, o lucro líquido, né, vai de 5,2 bilhões para 27 bilhões nesse ano. 5,2 bilhões em 2019. Olha o salto que essas empresas estão dando. O próprio Alphabet, no início do ano, em janeiro, ela se tornou a quarta empresa a ultrapassar o valor de $1 trilhão. Né? Ela teve uma queda aqui no primeiro semestre no faturamento por causa da publicidade. As empresas perderam muito dinheiro e poucas conseguiram manter a publicidade que tinham. Mas eu selecionei um trecho, dá uma olhada aqui. Ó. Ao menos o Google Cloud, que é o Google Nuvem, o serviço de nuvem do Google, vai bem, obrigado.
a divisão que inclui o pacote de produtividade G Suite, chegou a 3 bilhões em faturamento, alta de 43% em relação ao segundo trimestre de 2019. Ou seja, nesse ano da pandemia, ela cresceu. Então, repare que nós estamos falando de grandes plataformas que vêm aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, extraindo dados, e o seu modelo de negócio é cada vez mais baseado ou na hospedagem de dados ou no tratamento de dados. Repare esse site do Ministério da Educação. Ele sobe um release da Microsoft no dia 23 de março de 2020, se vangloriando de que o SISU, aquele sistema de seleção unificada, onde nós podemos escolher nossas vagas nas melhores universidades do Brasil, o SISU, olha só, em nuvem é um case de sucesso, né? Não é nem caso de sucesso. Mas vamos lá. O que aconteceu? No país, no mundo, onde os dados são um ativo de grande valor, o nosso ministério não consegue mais hospedá-lo nos seus computadores. É preciso colocar na nuvem da Microsoft. Ou seja, é mais barato, provavelmente, o processamento é mais rápido, e ele hospeda dados dos nossos estudantes, o desempenho escolar dos nossos jovens, numa plataforma norte-americana e provavelmente foi rodado lá nos Estados Unidos, nos data centers fora do país. Repare, no mundo dataficado, né, onde dados têm grande valor, o que seria uma colônia dataficada ou digital? É aquela que é apenas fornecedora de dados. Ela não consegue processar, não consegue manter os dados em suas empresas, em suas instituições, nem em seu país. E o último exemplo, os dois últimos exemplos é esse. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem dados sensíveis dos nossos habitantes, das demandas judiciais das pessoas, das empresas, estão hospedando os dados de agendamento dessas demandas na Microsoft. Olha que situação. E o ano passado, o Conselho Nacional de Justiça proibiu que esse mesmo Tribunal de Justiça executasse um contrato de 1,32 bilhão de reais com a Microsoft. Esse acordo era para desenvolver uma plataforma digital de processo que usaria inteligência artificial, mas que seria totalmente manipulado, né? Todos os dados do Ministério da Justiça ficariam na nuvem da Microsoft. Eu vou ler só um trechinho que gerou essa impugnação por parte do Conselho Nacional de Justiça. Olha ali, o segundo parágrafo. O Conselho Nacional de Justiça criticou a contratação direta no valor aproximado de 1,5 bilhão de reais da empresa estrangeira para os serviços de armazenamento em nuvem, uma vez que estes serão utilizados para armazenar, de acordo com a mesma, abre aspas, uma infinidade de informações sobre a vida, a economia e a sociedade brasileira. Então, eu dei alguns exemplos, eu poderia dar vários outros, que mostram que esses data centers, aí está uma imagem dos data centers, que estão dessas grandes plataformas, coletando dados das populações de cada pessoa do mundo todo, para poder extrair padrões, modular comportamentos, e é isso que está acontecendo hoje nessas grandes estruturas. Então, eu gostaria de terminar dizendo que esse conceito de colonialismo de dados, ele é muito útil para a gente começar a perceber coisas que estão aí, na verdade, sendo realizadas, extração de dados em grande quantidade e que nós nem percebemos como um problema. Então, era esse o objetivo dessa aula, espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima.